Então, gente, as exposições de quinta-feira aqui, elas se prestam à divulgação da doutrina do Espírito, codificada por Allan Kardec. E muitas vezes nós precisamos falar de coisas bastante básicas aqui, que às vezes nós nos tornamos repetitivos. Mas são essas coisas básicas que vão dar alicerce, dar suporte a nós nos embasarmos do que a gente está falando aqui na frente. E é sempre importante, e eu sempre falo isso, é importante, quando nós formos começar qualquer coisa, é importante a gente começar do começo. Então a gente vai começar do começo. A gente vai falar, né, de como que os pais contribuem para o desenvolvimento dos filhos. Por que os pais contribuem para os filhos? Como que isso acontece? Para a gente poder entender isso, a gente precisa ir lá para o básico. E o básico que a doutrina espírita fala é da teoria da reencarnação. Muitas coisas, a maioria delas, a doutrina dos espíritos consegue explicar por conta da reencarnação. Significa dizer isso, então, gente, que nós somos criados espíritos simples e ignorantes, e com o passar do tempo, com as vidas que nós vamos tendo, nós, como espíritos milenares, vamos angariando experiência, aperfeiçoando e burilando nosso conhecimento intelectual e o nosso conhecimento moral. Questão 132 do livro dos Espíritos, o Kardec ele vai perguntar o seguinte: para que serve a encarnação? E os Espíritos respondem bem sucessivamente: para o aperfeiçoamento do Espírito, seja ele passando por provação ou por expiação. Então nós reencarnamos sucessivas vezes o quanto for necessário para nós provarmos, passarmos por provas necessárias para adquirirmos conhecimento e para expiar, ou seja, para repassar por algumas provas, às vezes de maneira sofredora mesmo, porque às vezes a gente só consegue aprender quando a gente sofre um pouco, né? Inclusive, o ser humano, ele aprende de duas formas, né? Ou é por repetição, ou é por impacto. Eu gostaria muito de só aprender por repetição, mas às vezes a cabeça dura faz a gente precisar aprender por impacto, né? Sofrer, passar por alguma dificuldade para que a gente possa amolecer um pouco aí o nosso egoísmo e poder seguir em frente. Ok. Pensando na reencarnação, gente, e na responsabilidade que os pais têm quando recebem um filho, um espírito que já é milenar no seio familiar, nós temos a dizer que reencarnar nem sempre é fácil. Reencarnar não é só desejar reencarnar e eu volto para cá. Às vezes precisa ter uma confluência de situações para a gente poder estar aqui hoje. Então, se nós estamos aqui, nesse momento encarnado, é preferível que nós aproveitemos e ficamos a maior parte do tempo encarnado que a gente puder, para aprender o maior número de coisas que a gente puder. Livro Ação e Reação, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele conta a história de Silas. Silas é um benfeitor espiritual já, um espírito que está em ascensão e que estava aí há mais ou menos 2 décadas trabalhando para o bem social, lá do lado espiritual. Só que ele precisava reencarnar. E ele estava se lamentando então com o André Luiz, dizendo que já estava há 20 anos com a programação da reencarnação dele pronta
esperando para reencarnar, porque ele precisava saldar uma dívida para dar um pulinho para cima. 20 anos. E por que isso? Ele conta assim, então. Há encarnações passadas, eu tinha um pai advogado muito bem sucedido, uma mãe muito amorosa, e eu, como tinha toda a tranquilidade da vida material, decidi por não trabalhar e ficar vivendo às custas dele. Um belo dia, a mãe faleceu. E o Silas, então, filho, olhou, bom, daqui a pouco eu herdo essa grana toda. O pai, já com 64 anos, resolve, então, desposar uma menina de 30 anos. Em consequência disso, Silas fez o quê? Envenenou a madrasta. E muito tempo depois, então, ele precisou, agora, do lado espiritual, ele está esperando para reencarnar. Por quê? Simplesmente ele não consegue encontrar essa madrasta para ajuntar nesse plano para poder reencarnar novamente e saldar a dívida com ela. Ele já está pronto há 20 anos. O pai aceitou reencarnar e a mãe também. Está faltando a madrasta. E cadê ela? E os benfeitores espirituais dizem que é para aprendizado seu encontrá-la. Os espíritos superiores sabem aonde ela está, mas ele precisa passar por esse aprendizado também, para poder voltar e saldar a dívida e subir. Isso que Silas, como conta o livro, é um espírito já mais evoluído do que nós. Imagina o quanto que a gente precisa aí confluenciar de informações e de pessoas para nós podermos voltar aqui. Digo isso a vocês para a gente poder entender da responsabilidade que nós temos aqui e da chance que nós temos aqui. Porque a próxima vez que nós formos reencarnar, a gente não sabe. 50 anos, 30 anos, 40, 100 anos, a gente não sabe. E dito isso, quando nós reencarnamos aqui, o nosso primeiro meio social, nosso primeiro contato com as pessoas são papai e mamãe. Ou seja, primeiro meio social nosso de convivência é a família. Dentro da família, como diz várias obras aí do Espiritismo, normalmente são onde estão os nossos verdadeiros desafios. Desafetos de existências pretéritas. E isso, gente, a gente já vem falando, todo o movimento espírita fala bastante sobre isso. Que aqui dentro da família de cada um, que nós precisamos aguçar a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa atenção a essas pessoas. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento, em tempos de provas e de expiações. E é fato que existem famílias onde há espíritos aí comungando de um mesmo sentimento, de um mesmo pensamento, que não estão ali para provar-se um ao outro, mas estão aí por afeto mesmo. Mas são poucas elas aqui hoje. A maioria está aqui para reparar dívidas passadas. Tanto papai, mamãe, filho, tio, tia, vovó, enfim. Dito isso, gente, é provável e é importante que nós falemos não só da família de laço consanguíneo, mas ampliarmos a nossa percepção para a nossa família espiritual. Que de verdade nós nos damos bem com quem? Com quem temos afinidade. E afinidade de ação, de pensamento, de atitude. São com essas pessoas que nós nos relacionamos. E nós sabemos isso, nós não precisamos ir em lugar nenhum para alguém falar isso, para cair a nossa ficha em relação a isso. Mas é assim que o meio social funciona. E é assim que a família espiritual se dá. É uma confluência de sentimentos.
É uma junção de afinidades. Questão 205 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele afirma: há algumas pessoas, na visão de algumas pessoas, a teoria da reencarnação destrói os laços familiares. Os espíritos respondem da seguinte forma: não destrói os laços familiares, ele simplesmente amplia os laços familiares por conta das afeições. Você expande a sua afeição ao teu vizinho, pois que ali no seu vizinho ou no seu funcionário, no seu empregado, hora outra, possivelmente essa pessoa teve laço consanguíneo com você. Não vamos pensar nós aqui que a família que nós temos aqui é a única família que nós convivemos até hoje, durante encarnações, encarnações e encarnações. Inclusive, é muito provável que a pessoa que nós mais temos afinidade hoje, os espíritos dos quais, a maioria deles, dos quais nós mais temos afinidade, não está encarnado aqui agora. Porque não faz sentido nenhum nós gastarmos oportunidades onde há uma fila 3 vezes maior de pessoas encarnadas esperando para encarnar. Então precisamos aproveitar este momento com as pessoas corretas para o nosso burilamento moral. E moral, porque moral é muito mais difícil de nós nos engajarmos do que conhecimento técnico, né? do que conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, abre o livro e lê. A menos que a pessoa tenha algum tipo de distúrbio mental, biológico, físico importante, ela vai ter mais dificuldade de aprender. Fora isso, gente, é abrir o livro. Bom, a gente falou então da importância da reencarnação que nós estamos fazendo aqui e um pouco da constituição familiar. Dentro da família, como nós dissemos aqui, tem papai, mamãe, criança, filho. Quem é a criança? Quem é esse espírito que está aí? Que acabou de reencarnar? Existe no Livro dos Espíritos, questão 379, o Kardec pergunta o seguinte: pode o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o espírito de um adulto? Os espíritos dizem que sim, com muita facilidade. Pois que esse espírito que está encarnado hoje na criança está limitado pela máquina material, ou seja, pelo corpo ainda em evolução, que não permite esse espírito milenar expressar as opiniões dele ainda. É tão velho quanto talvez os pais encarnados agora. Dito isso, então, gente, lá ainda na questão 382 e 383, ele ainda vai falar o seguinte, o Kardec vai perguntar o seguinte: bem, por que então, se nós precisamos ir e vir, por que a importância a infância ela é importante? Inclusive, eu lembrei de ti na semana passada, que eu estava voltando de um cliente com um parceiro meu de negócio bastante próximo, e ele é agnóstico. Então eu não sei em que ponto que a gente entrou na reencarnação. E ele me fez a mesma pergunta que o seu amigo fez aquela vez. Jarvis, eu preciso então, toda vez que eu encarno, eu fico débil, então eu tenho que voltar para a escola toda vez? Indignado, cara. Porque toda vez, sim, a gente precisa, quando a gente encarna, o organismo é débil, é limitado, está em formação, voltamos ao aprendizado escolar em todo o momento. Para que serve a infância então, gente? Pensamos nós que o espírito milenar tem relações, possivelmente relações com a família que ele está entrando agora aqui.
que ele vai nascer como criança. E aquele corpo pequeno que está em formação é uma esponja de informação. Ele absorve tudo. Absorve sensação, absorve energia, intenção. Ele percebe, ele vê as coisas. Isso tudo para ele é um campo de aprendizado infinito. Isso é uma oportunidade para aquele espírito que está reencarnando agora e que precisa passar por diversas provações nessa vida e por vicissitudes, aprender a formar mais um pouquinho da sua personalidade. Olha só que complexo que é isso. Eu posso usar essa caneta aqui? Perceba aqui, uma criança. Essa criança aqui, que está encarnada hoje, na verdade, ela traz experiências de um passado, ser milenar, ou seja, ela já tem uma personalidade lá no passado. E que ela traz junto com ela, porque o espírito está encarnado nessa criança, traz boa parte dessa experiência com ele. Esse corpo aqui dessa criança que acabou de nascer, ele está ávido por conhecimento. Por conta do benefício do esquecimento que o espírito tem quando ele nasce, quando ele reencarna, ele precisa encher esse novo computador dele de informação. E aí é a relação com os pais que vai alimentar ele, é a relação com o mundo exterior que vai alimentar ele e que vai fazer esse cara aqui formar uma nova personalidade com a adição dessas ações todas do mundo exterior. Pensem como que é complexo isso, gente. Então, é o que veio já lá de trás, de tempos atrás, o espírito, bota na caixinha lá da criança. Mas o convívio com os pais, a experiência que ele tem, que ele vai ter, que está tendo ali, com a gama de informação que vem do mundo exterior dele, vai formar uma nova personalidade. E essa nova personalidade, depois que o ser humano volta para o plano espiritual, ele leva isso tudo junto. Para depois voltar a reencarnar e esse ciclo continua se formando. Isso acontece X vezes. 12, 20, 30, 40, 50 vezes, gente. Nós somos complexos desse jeito. Bem, pensamos nós então, como que os pais lidam com isso? Da responsabilidade que os pais têm em acolher uma criança, um espírito desse, normalmente endividados, pois que todos nós somos endividados aí, de alguma forma. Nós todos temos resquícios lá no passado, fizemos algumas besteirinhas ali no passado e trouxemos junto para cá, para aparar algumas arestas, algumas rebarbas ainda que ficam, e talvez muitas ainda. E os pais têm sim a missão de conduzir, de proteger essa criança nos primeiros anos e ajudar a criança a abrir a consciência dela para o bem, para a verdade. Questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade, e aí paternidade e maternidade junto, se dá uma missão. Podemos dizer que a paternidade é uma missão? Os Espíritos respondem o seguinte: sim, e mais das vezes é a principal missão do Espírito encarnado aqui. Pois que o espírito só vai evoluir com a ajuda do outro. Nós somos seres gregários, gente. A gente só consegue aprender com o outro.
em contato com o outro. A meditação nos traz o quê? Nos traz um equilíbrio, uma ajuda ao equilíbrio psíquico. Mas a gente vai aprender colocando a mão na massa. Tete a tete com aquele espírito que nós precisamos estar. Desta forma, os pais têm uma missão importantíssima no desenvolvimento do caráter deste espírito que está encarnando. Ainda mais se é um espírito endividado com maus pendores, e se faz necessário, bem como o filho, se compararmos nós como uma planta, os pais têm a incumbência de limpar o terreno dele, tirar as ervas daninhas dos maus pendores, dos pensamentos e das condutas menos assertivas que esse espírito traz de vidas passadas. E muitas vezes, gente, esta formação da criança, desse espírito milenar que está reencarnando, depende da ajuda dos pais para a formação, para ele poder fazer o que ele se programou para vir para cá. Veja o grau de importância que tem, então, você pai, você mãe, com o seu filho. Não é simplesmente colocar no mundo, não é simplesmente entregar a educação. E que vamos combinar aqui que hoje, gente, muitos pais entregam a educação para quem? Para a escola. Para a escola. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos em algumas escolas, tanto públicas quanto particulares. A reclamação é a mesma, gente. Lá no Livro dos Espíritos diz a função e missão dos pais é enveredar o filho no conceito da educação. E quando a gente fala em educação aqui é moral e intelectual. As duas. E às vezes a moral é a mais difícil, é a mais complicada de fazer esse teu filho entender. De fazer ele andar na senda que ele precisa. E mais das vezes está aí a principal missão do pai. Colocar o filho para tirar os maus pendores que ele já traz de vidas passadas e trazer a nova realidade. Por isso que o pai tem importância fundamental na formação moral do filho, mesmo que o filho tenha maus pendores de outras encarnações. E que ainda os espíritos eles falam o seguinte: pai, mãe, você é responsável pelo resultado que a sua missão ordenar ao seu filho. Significa dizer que se o seu filho se conservou na ignorância por conta de uma improbidade sua, há você também de colher os frutos disso. E que já começa a espiar, vendo o seu filho sofrendo pela ignorância que você deixou ele a cultivar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Jarvis, até porque os pais também se dispuseram a ter essa criança aqui, né? Sim. Na espiritualidade. Né? É verdade. Tem um conceito, né? Tem uma programação de reencarnação que os pais se prontificam em receber essa criança. Inclusive, essa prontificação, ela acontece às vezes de supetão como uma missão a um espírito mais difícil de lidar, aonde os pais acabam aceitando isso depois de encarnados. Quando eles em estado de sono, o espírito ele se desconecta do corpo e vai ter informações com espíritos superiores que sugerem a esses pais então receber esse rebento que precisa de auxílio mais próximo
e mais junto para poder burilar esse cara. É muito sério, gente. É bastante sério isso. Também significa dizer, gente, que se o pai, a mãe, e aqui, gente, quando eu estou falando em pai, eu estou falando de pai e mãe, tá? De paternidade e maternidade aqui. Só estou usando o termo pai para ficar mais fácil aqui. Mas se o pai, a mãe, fizeram de tudo que estava ao alcance deles, empregaram todos os esforços que estavam ao alcance deles, para ajudar na educação desse espírito, e ainda assim o espírito se deixa ficar na ignorância, os maus pendores deles se perpetuam, fique tranquilo que você fez o seu papel. E por isso você também será recompensado. Parece difícil essa missão dos pais, mas o próprio Emmanuel fala lá que é difícil, sim. É uma responsabilidade, mas há recursos aqui na Terra que ajudam os pais a lidarem com isso. Escola, psicólogos, aconselhamentos, a própria ciência, remédios hoje auxiliam quando necessário for, por questão de uma debilidade psicológica. Há recursos para isso. O que fazer então, gente, com os nossos filhos adotivos? Como que funciona isso? Porque até agora a gente falou do rebento que vem, né? No seio da família, às vezes esperado, às vezes não, mas na maioria são filhos esperados, ou já benquistos, em muitos casos. E como que acontece isso, então, com os filhos adotivos? Como é que o Espiritismo lida com isso? Lá no livro Astronautas do Além, o Emmanuel ele vai explicar um pouco sobre isso. Ele dá uma boa passada rápida, mas o assunto é bastante extenso. Qual livro? Astronautas do Além. Ele vai falar o seguinte assim: para nós podermos entender a situação dos filhos adotivos, é importante que nós nos colocamos por um instante no lugar deles. Pensemos nós que muitos de nós, então, em vidas passadas, viemos tiver a ter com os nossos pais. Então, nós pisoteamos esses espíritos afetuosos que nos ampararam e nos aceitaram no lar. E mais do que pisotear, gente, nós muitas vezes nos escravizamos os nossos pais com os nossos caprichos. Nós olhamos para nós e esvaímos as energias deles por nosso egoísmo, apunhalando a alma desses pais com nossa ingratidão. Com o passar do tempo, nós, feito sanguessuga, sugamos toda a energia e todo o esforço que esses pais nos prestam, oferecendo-lhes a morte, em troca de um berço de rosas. O que Emmanuel quer dizer com isso? Às vezes o filho pede e machuca muito os pais. E por conta disso, muitos pais ficam doentes. E aí, depois de algum tempo, o filho ele volta lá para o plano espiritual, assim como os pais. E aí, quando esses pais então encarnam no seio da comunhão de afetos desses dois, esse filho pede para adentrar novamente ao seio familiar, mas por conta de processos da reencarnação e de necessidades de aprendizado, a única forma desse filho entrar
nesse seio familiar, é pelas portas da aprovação perante a adoção. É um processo inverso. Isso, na verdade, os pais aceitam aquela criança que um dia foi filho dele por um processo de adoção. E isso ao espírito causa aprovação importantíssima. Pensemos nós que nem toda a criança que é adotada fica com a mesma família. Tem famílias que devolvem. E como que uma criança ainda em formação lida com essa rejeição? Será que é improvidência divina? Se nós formos estudar as nossas vidas passadas, muita explicação daí vem. Muita explicação daí vem. E aí, gente, a gente falando, né, de ingratidão, da ingratidão dos nossos filhos. Tem muito filho aí, né, que interage com os pais, não dando a mínima, rechaçando, açoitando moralmente os pais. E aí, gente, para a gente poder finalizar aí, é dito mais ou menos assim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é dito assim: o pai, não rechaceis a criancinha que repele o berço materno, pois que há uma razão de assim o ser. A criança e os pais estão nessa condição, pois remonta a situações de vidas anteriores, aonde um ou outro odiou e foi odiado de alguma maneira. E aí acaba assim: mãe, se seu filho, quando o seu filho lhe pagar com ingratidão, pega-o no colo, traga-o perante o peito, abraça-o e diga para você mesmo: um de nós aqui é culpado. Obrigado por vocês terem emprestado os ouvidos de vocês. Uma boa noite. Obrigada, Jarbes. Nossa.